pedimos ao Pai em seu nome, nos será concedido. Então nós nos pedimos, Senhor, que abençoe esta hora em que se inicia esse estudo bíblico, nessa casa abençoada de oração. Nós pedimos, Senhor, que nos seja concedido a bênção de assimilarmos todas as lições que estarão sob nossa meditação. Que a vossa paz permaneça no mundo e que este núcleo que se inicia hoje possa se multiplicar, não apenas aqui, nesse bairro, nessa escola, mas que vá pelo mundo e que os seus frutos visitem todos os corações, ensinando a todos as bênçãos que recebemos dos vossos ensinamentos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, que na terra e em todo o universo. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas ofensas e nos ensina a perdoar aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal, hoje e sempre. Assim seja. Junto com a casa, nós criamos um núcleo de estudo e pesquisa do Evangelho. Nossa primeira reunião, a gente desenvolveu a metodologia, a gente escolheu o Evangelho e também o nome. O nosso núcleo foi batizado com o nome de Francisco Cândido Xavier. E nós pedimos então a esse Espírito, né, que possa nos auxiliar, nos intuir, nos trazer as claridades luminares que foram pedidas nessa maravilhosa prece inicial. E antes da gente iniciar, nós vamos começar com o Evangelho segundo João. E aí eu abro a palavra para que vocês façam os questionamentos iniciais e após os questionamentos nós iniciamos então o nosso estudo. A pretensão é que a gente visite 3 versículos do capítulo 1 no dia de hoje. A pergunta que eu quero fazer é o seguinte. Agora, depois que eu li a Bíblia, né? Como é que você fala? A Bíblia ao contrário? A Torá. A Torá. Eu inverti. Como nós estamos começando aí, tem um público que vai nos assistir aí pela internet, pelo canal do YouTube. Nós temos o Instituto Revelar, que está em parceria com o Raio de Luz, e nós temos o nosso canal, que é Revelar Religiosidade e Espiritualidade. Então, para os nossos queridos irmãos lá, nós vamos mostrando o material que nós estamos usando aí, vamos deixar na descrição do vídeo também. Então, o que a Marlene está falando é a Torá, que na realidade ela é lida mesmo de trás para frente, né? E aqui nós temos então o Pentateuco mosaico, né? O canto mosaico está aqui. Porque fazendo uma revisão, uma preliminar, né? Ontem, por exemplo, eu falei, bom, amanhã eu estudo, então eu vou saber do que nós vamos falar primeiro. Então eu fui na Bíblia, fui ver o Evangelho de João e ver no Evangelho segundo o Espiritismo o que está falando sobre aquilo, né? O que fala. Então eu fui ver, falei assim, mas que coisa interessante, por que será que o Beto está começando o João? Porque é o último. Eu falei, o que será, né? Sinceramente, eu fiquei curiosa. Eu falei, eu vou perguntar para ele, a primeira coisa que eu vou perguntar vai ser, por que será que ele está começando o João e não para o Mateus? Você me dá a oportunidade, vou pedir para vocês acompanharem no texto, para a gente facilitar as ideias que vão ser transmitidas e compartilhadas, nós fizemos um pequeno texto para introduzir a essa questão. Por que o Evangelho de João? Ele é o 4º evangelho e ele tem muita diferença dos 3 primeiros. Os 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, são considerados sinóticos, similares, semelhantes. Trazem muitas questões que, com uma mudança de palavra ou de história, ou às vezes de local e de quantidade de pessoas, por exemplo, eles trazem as mesmas informações. E eles apresentam para nós uma outra figura
né, de Jesus, que essa questão que você está fazendo, Marlene, guardadas as proporções, ela foi feita pelo núcleo que tinha Francisco Cândido Xavier como médium. E eles perguntaram assim, questão 284, Consolador. O apóstolo João recebeu missão diferente na organização do Evangelho, considerando-se a diversidade de suas exposições em confronto com as narrações de seus companheiros? E Emmanuel respondeu, ainda aí temos de considerar a especialização das tarefas no capítulo das obrigações conferidas a cada um. As peças, nas narrações evangélicas, identificam-se naturalmente entre si como partes indispensáveis de um todo. Mas somos compelidos a observar que se Mateus, Marcos e Lucas receberam a tarefa de apresentar nos textos sagrados o pastor de Israel na sua feição sublime, a João coube a tarefa de revelar o Cristo divino na sua sagrada missão universalista. Cumpre dizer, pessoal, que, segundo Emmanuel mesmo, mas para a gente não ficar assim, lendo e às vezes ficar enfadonho, Emmanuel considera que João escreve sobre Cristo na sua face espiritual. Ele traz um evangelho estritamente espiritual. Ele não se preocupa com certas questões que são trazidas nos demais evangelhos. E apresenta para nós um Cristo e com um discurso espiritual. Por exemplo, nós vamos encontrar em João mesmo várias passagens que vão ser extraídas do seu evangelho para serem títulos do Evangelho segundo o Espiritismo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Alguns livros, Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna. Quando Pedro fala para ele, mestre, suas palavras são de vida eterna. Então nós vamos encontrar em João, e daí a nossa proposta de começar pelo que traz para nós a figura espiritual do Cristo, porque se nós compreendermos João na sua feição em que Cristo é espírito e governador espiritual do orbe, como Emmanuel nos diz isso, mas Paulo já nos trazia isso também nas suas cartas, e nós vamos começar por essa ideia hoje, né, que no princípio estava Jesus, nós teremos uma possibilidade de compreender melhor aquele Jesus retratado para algumas nações. Nós vamos ter um evangelista falando para os judeus, nós vamos ter um evangelista falando para os gregos, nós vamos ter um evangelista falando para os gentios. Então nós vamos ter evangelistas falando para pessoas e comunidades, sociedades propriamente ditas. Então ele precisaria convencer essas pessoas. Já João, ele trazia a feição do governador espiritual do orbe. E nós então o escolhemos em virtude de que esse evangelho ele não foi o mais compreendido, tanto que ele não é considerado semelhante, sinótico. Ele é o que suscitou mais críticas na história, vocês podem, querendo acompanhar, está no texto aí. E ele demonstra a face de Jesus e de seus ensinos que não se pode obter por uma leitura de Mateus, Marcos e Lucas. Mas tem um dado que ele é impressionante. Apesar de todas as críticas feitas a esse evangelho, é o que tem o fragmento de manuscrito mais antigo do Novo Testamento. Ou seja, ele foi escrito aí nós vamos falar da autoria, né? Nós consideramos que é o próprio evangelista que escreveu. Essa notícia não vem de modo contrário nas obras de Chico Xavier. E ele é o manuscrito que tem essa denominação. P52, ele data do ano 125 do primeiro século, né? Já entrando no segundo século. E contém 5 versículos do Evangelho de João, sugerindo que desde muito cedo esse Evangelho já era uma importante fonte da mensagem de Jesus. De início, João apresenta várias palavras-chave que, por exemplo, como vida, como luz, como testemunho, como glória,
E esse evangelho também, ele já diz como ele quer que o seu leitor o compreenda. Então, ele é o último evangelho. Nós imaginamos que João tentou trazer algo diferente daquilo que ele, como discípulo, que foi um dos últimos a desencarnarem, né, trazer uma outra feição de Jesus. E nós sabemos que é dele que nós vamos ter mais 3 cartas e vamos ter também o Apocalipse, né? E tudo que foi registrado, desde as margens do Rio Jordão, com as aparições, até depois do 3º dia, mostra como a palavra eterna de Deus tornou-se carne para que os homens e mulheres crescem nele e vivessem a mensagem do Evangelho de João. Está nesse comentário, porque é interessante dizer o seguinte: nós vamos falar à luz do Espiritismo sobre esses textos, esses temas, mas nós usamos o que já tem de pesquisa, e nós estamos usando aqui a introdução e comentário de E.F. Bruce. Ele fala de João, e é ele que traz essas informações aqui para a nossa apresentação do Evangelho de João, né? Muitas questões aqui nós vamos transcender somente a ideia espírita. Nós vamos trazer outros comentários que, claro, com a fé raciocinada, nós vamos buscar discutir essas questões. Seguindo aí, quem foi o autor? O autor. Então, essa crítica textual, esse aqui é um comentarista da Bíblia que ele faz crítica do texto. Então, ele diz assim: o texto de João foi produzido por outros que não apóstolos. Ele diz o seguinte, que a crítica textual atual diz que não foi João que escreveu. Os autores dos primeiros anos do cristianismo, todavia, concordam em quase sua totalidade em afirmar que João foi o apóstolo amado, o autor desse texto, e que teria escrito na comunidade de Éfeso. Então nós temos um problema. Na atualidade desconfia da autoria. Nos primeiros séculos, quer dizer, que estavam mais próximos, vamos imaginar o seguinte: eu conheço Carlos, então eu sei que Carlos produz, então se eu amanhã for escrever sobre o Carlos, eu vou dizer que era o Carlos que fazia, porque eu testemunhei, eu dei testemunho do que eu vi. E depois a crítica começa a enveredar por outras situações e se perdem nessa questão, porque, como eu gosto de dizer até a respeito das obras, ou de quando se discute quem foi a reencarnação de quem na história, eu digo o seguinte: olha, o que importa é o atual, o que foi para trás não importa. Então importa para nós a mensagem. E João talvez fosse o apóstolo mais jovem que nós temos referência nos evangelhos. Ele é filho de Salomé e Zebedeu e tinha como irmão Tiago Maior, trabalhava em Betsaida como pescador, provavelmente junto a Pedro e André. Aí nós vamos ter algumas curiosidades desse evangelho que a gente vai começar a falar um pouquinho dele. É da mãe de João que Jesus recebe aquele pedido peculiar para que um assente à sua direita e à sua esquerda, quando ele estivesse no reino. João pergunta quem vai ser o traidor. E realmente, pelos discursos, nós vamos perceber que João era muito próximo mesmo a Jesus, que tinha uma proximidade enorme. João trabalhou com Pedro na Casa do Caminho em Jerusalém. Redigiu os seus textos em Éfeso e na ilha de Patmos. Nós estamos falando de localidades na Ásia, viu, gente? Jesus chamou ele de Boanerges, filho do trovão. Então Jesus apelidou ele de filho do trovão. É uma das testemunhas, junto a Tiago e Pedro, do fenômeno da transfiguração. É o único dos 12 que segue Jesus até o último momento da crucificação, ficando ao lado de sua mãe e recebendo do mestre a incumbência de dela cuidar. Bom, só para a gente saber, né, ratificando aqui, o João é autor de 5 textos dentro do Novo Testamento. O Novo Testamento tem 27 livros, ele é autor de 5. Então é bem considerável, né? Porque tem 3 epístolas e também o livro da Revelação, Apocalipse é a Revelação, né? Qual que é a característica do Evangelho de João? Cerca de 80% do Evangelho de João se constitui
De material exclusivo desse texto, não há paralelo com os demais evangelhos. Trata-se de um evangelho mais espiritual que os demais, porque ele nada registra da infância de Jesus, com os versículos sobre o verbo e o papel deste no princípio da criação do mundo, além de atribuir uma grande importância à figura do outro João, que é o Batista, que ele chama de precursor. E nos outros evangelhos nós não temos tanta ênfase para o precursor. Seus textos demonstram muita reverência à figura de Jesus, porque ele usa uma expressão nesse evangelho, que é a expressão eu sou, que eu sou é um dos nomes de Deus, e em grego é ego eimi, atribuídas a Jesus. E olha que são várias passagens, né? Em João 6,48, eu sou o pão da vida. Em João 8,12, eu sou a luz do mundo. João 10, 7 a 9, eu sou a porta das ovelhas. João 10, 11, eu sou o bom pastor. João 11, 25, eu sou a ressurreição e a vida. E por fim, João 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. No Evangelho de João, nós vamos encontrar vários discursos de Jesus, mas discursos longos. Nos demais, nós vamos encontrar passagens mais parabólicas, né? E ali os discursos são maiores. As narrativas das falas do Cristo são mais extensas. E ali nós também vamos encontrar narrativas referentes aos milagres, que somente seremos levados a encontrar no Evangelho de João. Porque o milagre que ele trata dos demais evangelhos é apenas o milagre dos pães. E vários outros feitos extraordinários que nós vamos encontrar somente no Evangelho de João. São curiosidades. A ressurreição de Lázaro, transformação de água em vinho nas bodas de Caná. Os demais evangelhos também traduzem a palavra milagre de um modo diferente do que o nosso querido João traduz, né? Então são peculiaridades que mostram esses eventos que têm um significado muito especial. Outra questão também é a passagem da mulher pega em adultério. Essa também é uma peculiaridade. Em alguns manuscritos, como o Código Sinaítico, isso é uma perícope. Perícope é a história, né? Desde o início até o final da passagem é chamado de perícope para você poder estudar essa passagem. É interessante, ela não está incluída no Evangelho de João, lá no Códex Sinaíticos, que é um manuscrito antigo. Mas aparece em locais diferentes e chega até a gente hoje de um modo bem interessante, porque por mais que ela não conste daquele código antigo, ela não desmonta a ideia da passagem que ela foi inserida, ou seja, o Evangelho termina em determinado ponto e se insere essa passagem da mulher pega em adultério, mas a história continua e não muda, quer dizer, não desfigura. Então alguns dizem que pode ser uma história verdadeira, outros não, outros dizem que pode ser alguma explicação. Enfim, nós vamos aí estudando esses elementos aí que não comprometem a unidade do Evangelho. Outra questão que nos interessa enquanto espíritas, porque há uma promessa no Evangelho de João a respeito do Consolador prometido. E essa promessa é o Paráclito, ou Paracleto, que é encontrado também somente em João 14,16. Esse Paráclito, a palavra expressa uma promessa, que é uma das expressões mais difíceis de serem traduzidas. Nós temos vários significados e dificilmente, num outro idioma, nós conseguimos alguma delas que possa traduzir os seus sentidos. Normalmente, traduz-se por consolador, que remete ao ato de levar consolo a alguém que sofre, mas pode também significar esclarecer, defender e estar do lado, que são palavras que expressam muito bem o Espiritismo codificado para nós. O Espiritismo, ele nos foi deixado para estar ao nosso lado, para ser consolador, porque traz respostas
que a gente não encontra, respeitando todas as outras confissões religiosas, nós não encontramos nessas outras. E eu sou egresso de uma que não tinha essa parte linda, maravilhosa do consolo. A gente vai até certo ponto, dali para frente a gente já começa a ficar desconsolado, porque em algum momento, eu sou de tal forma, então vou para o inferno. Então o outro é de tal forma, vai para o céu. No mínimo, se isso for verdade, já temos um problema, porque nós estamos separando pessoas que se amam. Sim. Porque mesmo o mal com o bem, muitos vão poder, né, se amar. A gente viu mesmo no Livro dos Espíritos, né, que até mesmo uma pessoa muito má, ela tem amor por alguma coisa, objeto ou animal. Então, eles também têm essa capacidade de amar. Aliás, o amor, ele é intrínseco do ser humano. E essa capacidade do Espiritismo de ser esclarecedor, de defender o Evangelho de Jesus, porque ele defende a moral do Cristo, e procura revivenciar isso, reviver isso, e nos deixar, assim, em dado momento, a gente fica até apreensivo, né? Porque a gente fala assim, bom, agora eu já sei, como é que eu vou agir daqui para frente? Mas ele está do nosso lado. Por fim, aqui nós temos então a estrutura do Evangelho de João. A estrutura é como ele está apresentado. Então, olha que legal. Uma das hipóteses mais comuns é que ele tem a forma, isso escrito, essa forma escrita foi pensada no Templo de Jerusalém, que está dividido em 3 partes. E o Templo de Jerusalém era dessa forma. Ele era a primeira parte, que é a de entrada, aberto para todo mundo, correspondendo, então, àquela pregação que Jesus fazia para todos. Ele tinha um discurso que servia para todos. Então, essa é a porta de entrada. Esse é o lugar que todos, qualquer um, pode participar. Publicano, fariseu, gentio, enfim, todos. Depois, na segunda parte, uma parte já mais interna, então você está entrando no templo. Olha que nós não entramos no templo, né? Imagina, pelo menos nessa encarnação. Mas mentalmente, você já está visualizando esse templo. Nós vamos para a segunda parte, a parte mais interna. Essa era restrita ao trabalho, ao serviço, os sacerdotes que cuidavam dali, que na realidade vai ser um paralelo com os ensinos do Cristo para os seus apóstolos. E nós temos isso. Ele diz assim, olha, porque eles perguntam, ô mestre, por que você fala para eles só em parábola, mas para nós você fala claramente? Ele falou, porque tem coisa que eles ainda não estão preparados para ouvir, mas vocês já estão. Então, por isso que ele tinha uma conversa íntima com esses apóstolos, que praticamente dentro do Templo de Jerusalém isso acontecia entre os sacerdotes. E por fim, a terceira parte, que é o local santo, o lugar santo, o santificado, o santo, que significa separado, é somente acessível ao sumo sacerdote. De todos os sacerdotes, tinha aquele que era o sumo sacerdote, o príncipe, né? Que corresponderia ao sacrifício de Jesus na cruz. Porque, dentre todos nós só tivemos essa notícia de que veio um Salvador e ele o único que foi para a cruz. Depois ninguém quis fazer o mesmo trajeto, o mesmo caminho. A gente está batendo cabeça, mesmo hoje com a cruz metafórica das nossas dores, da nossa vida, do jeito que é, a gente não tenta pegar a cruz, colocar nas costas e seguir nosso caminho de renúncia, de dor e de aprendizado, né? Que no final é transformar o mundo que não é feliz, da felicidade que não é desse mundo, para ser um mundo feliz, né? Que o mundo será feliz. E nós vamos ter material exclusivo do Evangelho de João. João escreveu nos anos 70 e 90. Veja que a informação que nós trouxemos para vocês, que o manuscrito mais antigo é de 125. João começou a escrever seu Evangelho nos anos 70 e 90. Levou aproximadamente 20 anos, pouco mais, pouco menos. 90 está escrito, começa a ser divulgado o que está escrito. Então nós vamos ter para 100, 10, depois mais 25. Ou seja, circulando até vir para nós o manuscrito mais antigo, nós tivemos aí 35 anos circulando.
o João, quando faz circular o seu evangelho, os outros já estão circulando há muito tempo. Então, a hipótese é que João desejou complementar, incluindo narrativas que não eram tão conhecidas, para sustentar a fé na figura de Jesus, ressaltando seu aspecto divino, que seria muito útil em um momento no qual já tinha divisão entre os próprios cristãos. E vamos lembrar que Paulo fala isso nas suas epístolas, que em Corinto estava havendo divisão, em Éfeso, em outras igrejas, eram 7, havia divisão de cristãos, um querendo já ser Messias, né? Outros querendo pegar o que estava escrito e modificar e trazer coisa nova. Isso, desde que o mundo é mundo, o ser humano sempre fez isso, né? Ele pega alguma coisa e deturpa. A gente nunca aceita que o outro seja, nós queremos ser, né? A gente tem, infelizmente. Aí eu deixei para a gente finalizar essa primeira parte, a perspectiva espírita. Tudo que nós falamos até agora, nós estamos falando do aspecto espiritual de Jesus para o evangelista João, mas numa perspectiva da ciência que estuda as Escrituras, da teologia, dos comentaristas bíblicos e daqueles que promovem as críticas textuais. Então, aqui agora, nós vamos trazer uma perspectiva espírita. Bom, pessoal, eu tirei essa perspectiva espírita desse comentário de Emmanuel ao Evangelho de João. Então, tem uma introdução, essa introdução é pelos os organizadores dessa obra. Então, aqui é um comentário de Emmanuel, o Evangelho de João, mas não é que Emmanuel se reuniu com o Chico e fez essa obra. Aqui é uma organização de vários comentários que o Emmanuel fez através da psicografia do Chico. Você vai encontrar no Pão Nosso, você vai encontrar no Fonte Viva, Palavras de Vida Eterna e vários. Vai encontrar lá. Esses organizadores sintetizaram numa obra só para que a gente tivesse toda essa informação aqui. Elas não estão contidas na sua totalidade, porque algumas editoras não permitiram publicar aquelas mensagens, elas estão apenas mencionadas. Então, não está escrito, está lá o versículo, embaixo está dizendo assim, que não foi publicado, mas que está no comentário tal, da editora tal. Aí quem quiser vai lá na obra e pesquisa. Então, aqui traz para nós o que eu tentei resumir para a nossa iniciação aqui com o estudo à luz do Espiritismo, do quarto Evangelho, tentando então entender por que respondendo essa pergunta da Marden, a respeito de por que essa escolha, né? De vamos começar pelo último e não pelo primeiro. Eu acredito que aqui talvez a gente consiga extrair uma resposta. Perspectiva espírita. A figura de João Evangelista e o texto do seu Evangelho possuem papéis importantes para nós espíritas, inclusive para a codificação, obviamente. No Livro dos Espíritos, o primeiro nome, então o Livro dos Espíritos está aqui com o primeiro nome, na hora que termina Prolegômenos, com uma mensagem atribuída aos Espíritos. Kardec faz uma introdução. Prolegômenos, gente, quer dizer introdução expositiva de uma obra onde se assentam seus princípios. É necessário para a sua boa compreensão e contém o conjunto de noções preliminares. Isso são os prolegômenos do nosso Livro dos Espíritos. Quem é o primeiro espírito que comunicou segundo Kardec? Ou é o primeiro nome que ele faz referência, inclusive reverência? São João Evangelista. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8º, item 18, há uma mensagem atribuída a João, onde nas instruções dos Espíritos ele explica a passagem de Jesus: deixai vir a mim as criancinhas. Aqui no livro Boa Nova,
Esse livro foi ditado por Humberto de Campos, a Chico Xavier, traz informações sobre João e o seu evangelho. Está no capítulo 4. Capítulo 4. A família de Zebedeu. E lá, Humberto de Campos diz que João e seu irmão Tiago eram de temperamentos apaixonados, profundamente generosos. Tinham carinhosas e simples, ardentes e sinceras as almas. Sobre o texto do quarto evangelho, principalmente após a descoberta dos manuscritos do Mar Morto, especula-se que João teria laços com essênios e daí teria havido uma influência sectária deste sobre o seu evangelho, o que motivaria as diferenças com os demais evangelhos. Conforme Humberto de Campos, de fato, João teve laços com a doutrina dos essênios e que ele buscou se instruir de perto com esses ensinamentos. E se isso influenciou ou não o evangelho de João, fica uma questão em aberto. É por isso que existem os núcleos de estudos e pesquisa dos evangelhos. Cabe a nós, se isso for interessante, né, a gente buscar essas referências. E quanto à perspectiva espírita, o elemento que merece maior destaque é que a doutrina espírita, no seu tríplice aspecto, filosofia, religião e ciência, no tríplice aspecto, realiza a promessa de Jesus registrada no Evangelho de João, de que mais tarde enviaria outro Consolador, que faria lembrar tudo o que ele havia dito e ensinaria muito do que naquele tempo não lhe fosse possível esclarecer. Concluindo, então, o Evangelho de João é o registro que alguém, desde jovem, recolheu com entusiasmo e admiração a mensagem eterna da Boa Nova. É repositório de impressões pessoais e profundas dos momentos de convivência íntima que o Mestre legava aos mais próximos à luz do seu ensino. Ou seja, João escreveu aquilo que viu, aquilo que testemunhou. É o testemunho de alguém que, diante das amarguras, dos sofrimentos da cruz, vencendo aquele ímpeto inicial de fugir, foi o único que se manteve fiel até os seus últimos dias. Porque, segundo o próprio Humberto de Campos, João vai cuidar da mãe de Jesus mesmo. É por isso que um convite aos sentimentos do entusiasmo, de otimismo, de gratidão, de perseverança, de fé, de esperança, em todos os momentos de nossas vidas. Porque ao nosso lado está a figura que congrega ao mesmo tempo a direção dos destinos humanos e a posição de amigo sincero e próximo. Olha que nessa figura espiritual transcendente de Jesus, João apresenta para nós que lá na governadoria do orbe tem alguém que não, em momento algum, ele questionou se ele viria ou não. Ele veio, se encarnou e disse: eu vou passar a prova da cruz para ensinar as minhas ovelhas. Ou seja, ele é amigo sincero e próximo, né? Então, a gente às vezes tem a mania de fazer as nossas preces, achar que Jesus é aquele da prece, a gente quer essa presença, mas a gente não coloca Jesus do lado. Ele está, mas a gente está distante. A gente não coloca Jesus do lado. E João nos apresenta esse Jesus para ser colocado ao lado. Como o Haroldo Dutra gosta de nos lembrar, né? A gente olha só para a cruz e vê um Cristo crucificado. Mas a gente não vê, como nessa imagem aqui, que é um desenho lindo, maravilhoso do Carlos, de um Jesus que ilumina, que está aqui vivo, sabe? Né? Não nessa imagem, mas aqui diante de nós, né? E ele mesmo disse isso, né? Dele, nesse momento, nós estamos falando disso, tem o Cristo que está em nós, ou seja, aquilo que ele mostrou que todos têm, ele falou assim: olha, o ser humano tem essa essência, porque eu faço, vós farei e farei até mais coisas, fará melhores, maiores. Ele disse que isso é possível. Então essa essência crística está em cada um de nós. Carlos Torres Pastorino fala dessa essência crística que está em cada um de nós. Então é preciso que a gente não busque o Cristo exteriormente, mas interiormente. Essa essência do Cristo, isso que ele é modelo e guia nosso, é para fazer com que essa semente que está ali dentro, ela germine e dê frutos, mas ela tem que surgir. E o que eu tenho que tirar? Olha, gente, básico isso. A semente tem que vencer aquela escuridão, sair daquele charco da terra e ver a luz
tá certo? E interagir com o universo. Dar e receber, então recebe gás carbônico, doa oxigênio, né? Então, e é isso, a gente não vai receber só coisas boas, mas tem que interagir bem com o universo. Essa essência precisa germinar esse Mas, Cristo. como disse Paulo, não sou eu quem vivo, mas O Cristo vive em mim. que vive em mim. Na verdade, olha só como a gente demora para entender o que Paulo queria, o que qualquer um desses grandes sábios, queria dizer. Exatamente. É Cristo que vive em mim, é quando a gente descobrir isso que foi falado aqui agora pelo Beto. Olha, deixou o Cristo brilhar em nós. Você dá liberdade para a gente poder dizer por que nós estudamos o Evangelho. Qual o motivo do Evangelho ser estudado, o Evangelho de Jesus, ser estudado na casa espírita? Porque o estudo à luz da doutrina espírita. E quando você diz isso, você fala assim, nós demoramos muito tempo dentro dessa importante fala que você traz para nós, eu queria mencionar o item 3, notícias históricas. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, palavras de Allan Kardec. Para bem compreender certas palavras do Evangelho, é necessário conhecer o valor de muitas palavras que são frequentemente empregadas nos textos e que caracterizam o estado dos costumes e da sociedade judia naquela época. Essas palavras, não tendo para nós o mesmo sentido, foram quase sempre mal interpretadas, gerando algumas incertezas. A compreensão da sua significação explica também o verdadeiro sentido de certas máximas que à primeira vista parece estranha, né? E aqui mesmo, quando ele vai trazendo para nós a apresentação do Evangelho, ele vai dizer assim, muitas passagens, está no item 1, tá? Objetivo da obra, objetivo do Evangelho segundo o Espiritismo. E as pessoas falam assim, não, vamos estudar só o Evangelho, não precisa estudar mais nada. Olha o que Kardec diz. Muitas passagens do Evangelho, da Bíblia, dos autores sagrados em geral, são ininteligíveis, incompreensíveis. E muitas mesmo parecem absurdas, por falta de uma chave que nos dê o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteirinha no Espiritismo, como já se convenceram os que estudaram seriamente a doutrina, e como ainda melhor se reconhecerá mais tarde, né? Então, é uma oportunidade que você nos dá de falar a respeito dessa questão, o Mário, porque a gente deixa muito a desejar com a compreensão que a gente tem dos textos sagrados. E não é tão difícil. Nós estamos discutindo hoje, com as outras doutrinas, se Jesus é ou não o governador espiritual do orbe. Mas está lá no texto de Paulo. Paulo vai além. Paulo fala que ele criou, foi através dele, por meio dele. Paulo fala isso. Os outros também falam isso. Nós vamos depreender, nós vamos entender isso nesse estudo do Evangelho de João. Como o próprio João mesmo nos fala no seu Evangelho, né? E Jesus disse isso. Não mais vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos tenho chamado de amigos. João 15:15. Ora, o Jesus do qual nós falamos aqui na doutrina espírita não é outro senão amigo. Ele não é Deus encarnado na Terra. Ele não é encarnação de Deus. Ele e o Pai é um, mas não são a mesma pessoa. Não é o mesmo Espírito. Nós vamos entender isso. Esse Jesus é o amigo que não chama mais de servo porque ele não quer ninguém servindo. Ou seja, sai da escravidão. Por que você é escravo? Você fica escravo das ideias, escravo dos pensamentos, escravos da matéria, escravo das sensações, escravo da materialidade, escravo da cobiça, do egoísmo. Então, a partir do momento que você deixa essa escravidão, você passa a servir. E aí você começa a ver que você pode ser útil e servir. Mas Jesus vai além, ele não quer ser servido, ele quer amigos. Amigos. Amigo ama. Quem serve, serve para alguma coisa, tem uma finalidade.
nós temos interesse. Então, nós precisamos abandonar a escravidão, ultrapassar ser servo para ser amigo. Eu ainda estou descobrindo essa amizade, porque é uma amizade sincera, é uma amizade que diz o seguinte: o fardo é seu, carrega, eu posso aliviar, mas eu não vou carregar para você. Isso é a verdade. Mas a gente quer um Deus que livra do fardo, que faz mágica e que tira das nossas costas e põe na dele. Jesus já falou: olha, eu vou tirar de vocês, eu vou mostrar como é que o Adão deveria ter feito e não fez. O Adão que ele está falando é a humanidade terrestre. Então há uma clara mensagem do Evangelho de João, segundo a qual ele expressa essa narrativa na vida e no ministério do Jesus de Nazaré. A glória de Deus foi revelada de maneira única e perfeita, que combina com Paulo, 2 Coríntios 4, 6, onde diz assim: o Deus que diz, de trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A gente não precisa ir muito longe, porque há várias maneiras da gente interpretar. Mas nessa humanidade terrestre resplandeceu a luz, passou um Jesus aqui. Ó. Se você pegar o Consolador, Emmanuel diz que ele é o único que passou na terra e evoluiu em direção a Deus, em linha reta. Ele não fez curva. E a gente se perde no meio da multidão e olha para as belezas e se encanta com essa beleza. E aí você quer, isso é meu, essa mulher é minha, eu sou lindo, essa terra. E você para no meio do caminho, né? Aquela pedra que há no meio do caminho, ela não vira pedra, ela vira montanha. Montanha. E você vai criando montanhas de problema. E ele vai dizer para você: se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você tirará essas montanhas da sua frente. Mas que montanha é essa? São as montanhas dos meus 5 sentidos, que o Emmanuel chama de pobres 5 sentidos. Quando é que eu vou vencer o que eu vejo e poder enxergar além? A gente precisa enxergar além. Porque o espírito, na realidade, ele enxerga 360 graus, mas a gente, para dominar essa visão, nós primeiro precisamos dominar essa aqui, ó, que é a que nos faz invejar do outro, querer o do outro, matar, massacrar. E esse é o mais difícil, né? Que A gente vê vencer os nossos problemas é o propósito da nossa vida. Isso é um vício, né? Os vícios, todos eles. Bom, pessoal, eu vou pedir a vocês para a gente fazer um intervalo. Nós vamos tomar um cafezinho aqui. Se você estiver em casa aí, tome um café também. E daqui a pouco nós vamos aqui para os versículos 1 a 18, começando com 2 e 3 no dia de hoje, para encerrar.